Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um app do MKTcast. E hoje nós temos um convidado incrível. É um cara que, pra mim, além de ter a minha admiração a partir do momento que eu conheci ele, como profissional, os insights de conversa, eu acho que hoje o que vai sair de insight aqui da história desse cara vai ser surreal. E hoje, além de termos o Agenor Santos como convidado, estamos aqui com o meu sócio, né, um dos fundadores do nosso podcast, Eric Santos, o homem mais estourado do marketing digital de Belém do Pará. Por favor, como é que você está, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tô Você bem. está feliz pelo convidado de hoje? Felicidade é pouco, mas a voz não tá legal, mas pelo Agenor a gente veio com o coração aberto, feliz da vida, porque é um cara realmente que tem uma comunicação acima da média, um coração gigante, somos irmãos em Cristo, a não levar a igreja de volta, ele falou. Claro. E tá mais fácil ele me levar do que o Igor, então vamos pra cima. Ele tem um curso no Hotmart, eu vou apresentar o link depois. Não vou falar nada aqui, eu não vou falar aqui. Não te mete em confusão. Agenor Santos, cara, que honra ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Vamos trocar essa ideia, trocar esse momento aqui. Mas já começando, quem é Agenor Santos, cara? Quem é esse Agenor que nós conhecemos da televisão, das redes sociais? E eu tive a oportunidade de conhecer fora das câmeras. Eu queria que você se apresentasse pra gente aqui e pra esse público que assiste a gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, Yuri, o Eric, a turma aqui do MKTcast, que está acompanhando esse nosso bate-papo. Cara, para mim é uma honra fazer parte dessa conversa com dois magos dessa comunicação do marketing digital, do marketing convencional. Cara, quem é o Agenor Santos? Nem eu sei até hoje. Quando eu digo assim, quem é o Agenor Santos, porque assim, eu herdei o nome do meu pai, que era Agenor Santos, era um cara da comunicação, da época antiga do rádio, né, da rádio dos anos 60, 70, 80 e um pouquinho de 90. Então assim, só que eu era um cara que nasci para um pai que não queria que eu fosse comunicador, radialista à época, né, porque sabia dos perrengues que essa profissão acaba nos levando. Então assim, mas mesmo assim, ele não querendo, eu estudando, acabei que pelo meio do caminho a gente terminou o segundo grau à época, né, que hoje é o ensino médio, e resolvi trabalhar. E aí, desse resolvi trabalhar, bem antes, inclusive, de terminar meu ensino médio, ainda estava finalizando meu fundamental, eu decidi trabalhar. E aí, era o que eu queria, comunicação. Eu queria ser radialista, locutor. Um dia veio a vontade e o desejo de ser um apresentador de TV. Então, as coisas vão fluindo e vão andando. Eu acredito que hoje, quando eu olho para trás, eu digo, tudo andou, caminhou do jeito que de fato deveria ser. Eu não atropelei nem passei por etapas, assim, né? Atropelei as etapas. Eu fui conforme o barco andando, nessa área de comunicação. Começando no rádio, lá em 99, aí depois tive a oportunidade, comecei na Rádio Roland. Durante um tempo eu, inclusive, apresentei até o DigiShow junto com meu amigo Moisés Ferreira, durante um período. Trabalhei no programa bacana do Marcelo Marques como produtor, depois contato comercial, que é uma área que eu mais gosto, que é vender mídia, vender publicidade. E aí depois a oportunidade de ser convidado a ser apresentador âncora da RBA através do Barra Pesada, substituindo a fera que era o Ronaldo Porto. Fui para a Record e hoje estou de volta à RBA, já inclusive completando aí 11 anos de televisão todo dia. Não sei como é que o povo me aguenta todo dia na televisão no horário do almoço. Show de bola, cara. Que bacana esse mini curta aqui do que é o Agenor. Lá se vão 20 anos praticamente na comunicação. Que bacana. Cara, e ligado à comunicação, eu acho que, não sei se tu recorda ou tu tem lembranças, o meu tio era o César Leal. Sim, sim. Grande César Leal, trabalhava mais na noite, Sim. assim, de emissora e tal. Esse é o programa, né? Era esse. E aí, eu tive um pouco de contato com a comunicação nesse sentido. O César Léo fazia uma dupla. Eu não lembro quem era, cara. Eu era bem novo, cara. Sei. E, infelizmente, o tio César foi embora de repente, há muito tempo atrás. Eu lembro que eu estudei com a tua prima, então, na época do Cearense. Carinho. Porque ela estudava lá. Dava um trabalho pro pai. Não é verdade? É o grande empreendedora hoje na cidade. Tá vendo? Empreendedora. Porque eu tô falando aí de 1994, 95, porque eu lembro que todo dia o César tava lá no Cearense indo buscar ela. Ele foi um pai muito presente. Todos. Tanto pro Cezinha, filho dele, quanto também pra Carinho. A minha memória ainda funciona. Ainda funciona, né? Boa, de elefante.
Não muito, não muito. Mas a comunicação, ela entrou também um pouco pra mim nisso, e o Eric deve ter perguntas, e eu acho que esses insights, eles são importantes. Tu que é da comunicação, que veio da televisão, tá na televisão ainda, essa onda do digital, cara. E a gente vê muita gente achando que a comunicação da rádio, da televisão, não surge mais efeito. E só o digital funciona. Só o Instagram, só a Meta, só As o plataformas, Google, né? só o YouTube, só essas plataformas hoje servem para a gente alcançar o cliente. Não, são 20 anos já de profissão. Nesses 20 anos eu acho que tu viveu vários momentos de tribulação dentro desse teu mercado. E tu é um ótimo vendedor, cara. Tu é um cara que tem vários insights de venda. Mas eu queria te fazer essa pergunta, até abrir aqui, assim, a cabeça, porque a gente vê o empresário hoje achando que só tem uma opção de Sim. divulgar o seu produto e falar do seu negócio, né? Os mais antigos, só funciona panfletagem e o jornal, papel. Ou só funciona o rádio, ou só funciona tal coisa. E eu venho, eu trabalho muito em regiões metropolitanas, tanto municípios, e tem alguns lugares que a rádio funciona mais. O carro-som funciona mais, Sim. né? A televisão funciona mais. Agora tem lugares que é só o Instagram. Porque cada região tem a sua... Tem a sua... meio de comunicação. Seu meio de comunicação, mas tem a sua maneira de trabalhar. Eu nem sei se eu cortei a tua... Não, teu raciocínio. não cortou não. Eu acho que tu tem o entendimento do que eu fiz de pergunta. Eu venho de toda essa leva aí. Por exemplo, quando meu pai morreu em 98, eu sou daquela época que ainda caminhavam shoppings, que era o Castanheiro e Iguatemi, né? Antes disso, o comércio bombava. O meu pai, como um cara que cresceu vendo isso, meu pai tinha uma rádio publicidade no comércio, que inclusive até hoje tem. A Tonisson Publicidade, deu um Mansur, porque aquilo é igual como sessão pública, é dividido por área. Meu pai tinha aquela área de lá. Eu sempre tive essa curiosidade. E meu pai era um cara de um vozeirão, da época daquele rádio da voz impostada, com aquele grave bonito. Meu pai é um cara que fumou a vida inteira, também teve um vozeirão, o pior vício dele era o fumo. Infelizmente ele morreu por causa disso, por causa do tabagismo, do excesso de tabagismo durante, acho que desde a adolescência até o último dia de vida. E eu sou dessa geração de ouvir o meu pai gravando fita cassete, ele tinha um estúdio de gravação, até que meu pai não só fazia a publicidade da rádio, ele fazia também na época quando, por exemplo, o seu João tinha a filha que ia fazer 15 anos, e pedia, poxa, eu quero uma homenagem à minha filha. Aí meu pai criava o texto, pegava o nome dos pais, enfim, e gravava aquilo. E aquilo era solto no dia da festa como uma homenagem à filha do seu João com a dona Maria. Eu sou dessa geração ainda que caminhava o analógico para o digital. E quando vem e surgem os shoppings na nossa capital, aquele público que frequentava o centro comercial, ele deixa de frequentar, ele começa a frequentar o shopping, ele migra. Automaticamente o fluxo diminui no centro comercial, automaticamente o investimento em publicidade acaba diminuindo, porque antigamente os grandes lojistas do comércio anunciavam no rádio e na televisão e no jornal impresso. Toda inovação tem essa tendência, né? Tem, Inovação. e a gente caminhou para isso. Então termina a década de 90, né? E meu pai morre, eu vou para o campo, vou para o mercado, aproveitar o que ele deixou, que foi um legado de conhecimento, de relacionamento, ou seja, ele era um cara querido nesse meio, né? Um cara respeitado. Tá aí que na época ele era coordenador de esportes da Raulé FM. A Raulé tinha acabado de ingressar em 94, lá na Copa de 94. A primeira rádio FM a transmitir partidas de futebol, até então era só a M que dominava isso. Forte, né? Muito forte, era primeiro lugar no Ibope à época, né? E Na rádio. na rádio. Então assim, o esporte da Raulã termina quando meu pai morre, porque não tinha mais aquele cara que era o que vendia as ações comerciais dentro do programa, mas eu sempre gostei. Daí que quando eu tinha 18, 19 anos, eu botei a pasta para debaixo do braço, fui vendendo comércio, ainda tinha rádio publicidade, e comecei a capitalizar os meus primeiros clientes. E aí comecei a trazer, na época, surgindo em Belém em 2001, por exemplo, nessa época, 2000, 2001, as óticas Diniz. Então eu fui o primeiro a trazer as óticas Diniz para a Rádio Cipó dentro do comércio. E nessa época eles ainda tinham a Bike Som, onde eles tinham um som que era próprio e um cara pedalando da lá, bicicleta. levando a propaganda no comércio sobre as lojas que eles já tinham abertas ali. Show. E eu gravava essas fitas cassetes, não na minha voz, era um locutor, porque até então não era um locutor. Eu Entendi. não gostava da minha voz, mas gostava de vender. Então, Doideira, cara. daqui a... aproveitando essa tua, ouvindo a tua história, daqui a 20 anos o Agenor
com toda essa bagagem cultural, e todo esse conhecimento de como faz as transições dos processos, eu acredito que o Agenor vai estar muito forte ainda, né? Porque tu conseguiu passar para aquela etapa do galo, som da rua, para a rádio, para o jornal, para a rádio novamente e foi para a TV. E agora está fortemente no digital. Isso. Então, 20 anos onde você conseguiu acompanhar cada etapa e está com cara de 20 anos de idade. Né? São seus olhos, são seus olhos. Mas olha, quando você fala e quando vocês falam assim, por exemplo, quando você fala do ingresso ao digital, porque assim, essa visão que você disse agora há pouco, recentemente, que o empresário ainda, aqueles mais antigos que não, bora fazer só a televisão, vamos fazer só o rádio, não gosto de digital porque já dizem mão do digital. Eu tenho o seguinte pensamento, nós temos que estar presente em tudo. A minha voz tem que estar presente no rádio, a minha voz tem que estar em imagem também na televisão, nas redes sociais. Por isso que, de fato, eu topo qualquer parada. Não é o Agenor que é o jornalista, que é o cara que está sempre bem arrumado, organizado ali, com a voz postada, não. É o Agenor que vai para frente do celular, grava as trends no momento, posta aquilo, sem vergonha alguma, entendeu? Porque a gente precisa aparecer, como diziam os antigos. A galinha, quando vai colocar os ovos, ela grita no galinheiro todo para dizer que ela botou os ovos, ou seja, só é visto quem realmente, só não é visto quem não é lembrado. Então, eu digo assim, como um vendedor, como uma imagem, eu preciso estar presente em todas as plataformas para poder alcançar todas as esferas. Pra ti foi difícil essas mudanças todas? Né? A gente acabou de ouvir aqui uma história, cara, tu saiu do super analógico, Sim. padrão rádio total, bicicleta, né? Pro digital, pro Instagram, né? E ainda, de vez em quando, mesclar. Tá na rádio, tá na TV, tá no Instagram. Tá no crime. Tá Se no eu tiver uma crime. cena de morte, eu tô ali gravando. Entendeu? Então, assim, tu consegue estar em vários ambientes. Esse padrão camaleão ali de se adaptar ao processo, esses processos novos, se adaptar ao novo. Foi muito difícil, Agenor, pra ti como profissional? Confesso pra você que não foi muito difícil, porque assim, como eu utilizo somente uma ferramenta, a gente não é perfeito, eu não sou perfeito. A minha ferramenta sempre foi o microfone ou sempre foi a câmera. O que está por trás dessa estrutura aqui, eu pouco entendo. Edição, eu imagino como deve ser edição, eu imagino como eu quero ser que seja editado aquele material. Mas eu, de fato, ele colocar a mão na massa, pouco, a não ser quando você está no CapCut, grava o vídeo, tu edita lá e já posta na hora. Mas essas adaptações, elas foram, para mim, tranquilas a me adaptar. Por exemplo, para eu ter entrado no mundo digital, eu já estava no digital desde quando ele surgiu. Só que por necessidade, eu tive que olhar para ele e disse assim, é daí que eu vou continuar tendo meu ganha-pão desses meses durante a pandemia. Onde a pandemia ferrou nós apresentadores, porque à época então estávamos bem consolidados nos nossos programas, como eu apresentava o Balanço Geral Manhã na Record. E aí a pandemia veio e começam os cortes na publicidade, ou seja, redução de custos, já acaba o teu cachê, só que tu tem um custo de vida. Correto. Então, agora é o momento de eu aproveitar o meu relacionamento que eu construí comercial durante esses últimos anos aí, como o contato comercial da época do Bacana. Eu digo que tudo aconteceu para mim a partir do programa Bacana, onde eu criei, e através do próprio relacionamento do Marcelo, também um próprio relacionamento meu, junto aos anunciantes, aos empresários, às pessoas que o Marcelo se relacionava, eu passei a me relacionar por interesse próprio, porque eu precisava que as pessoas pudessem me dar a oportunidade de ser um contato comercial, de ser meu cliente e vender. Mas a pandemia, de fato, me fez ingressar nesse mundo digital que, de fato, eu confesso a vocês, eu não quero sair, eu vou me adaptando. Né? Eu tenho hoje bons e grandes parceiros comerciais, mas o Agenor vai continuar sendo o apresentador de telejornal todo dia, programa policial, vai continuar dançando lá quando tiver trend do momento, porque eu preciso estar aparecendo sempre. Então a chave que virou na tua cabeça para esses processos de adaptação e mudanças foi, cara, eu preciso estar sendo visto. Eu preciso estar em alta, porque senão eu vou esquecer do Agenor. Sim, Né? sim. E outra, não só esse lado do aparecer, mas as pessoas verem o profissional que tu é. Sim. Eu vou aparecer porque eu sou bom no que eu faço. Sim. Eu sei fazer isso. É o que acontece hoje com as No grandes show. empresas que Muito precisam, bacana, cara. as grandes empresas do Essa foi a varejo, chave, né? elas precisam estar presentes em todas Sim. essas plataformas. Ou seja, por isso que Uma campanha envolve tudo isso. uma campanha envolve tudo isso. Como fugir? Só que ela parte do momento em que o dono, o CEO, o diretor compra a ideia, Sim. que você consegue Olha, tá convencer ele que, olha, realmente teu resultado está presente em todas as plataformas.
Se tu fizer só televisão, tu vai ter resultado, mas um resultado bem menor. Mas se você tiver linkado rádio, televisão, jornal impresso, porque ainda tem as suas peculiaridades, a própria mídia digital, você vai ter, somados a esse conglomerado de comunicação de informação, o teu bom resultado. Com certeza. Com certeza. Sempre linkados aí a bons programas, a bons comunicadores, eu sempre vou falar isso. Gente que saiba vender o teu produto, que vista a camisa. Porque eu posso vender hoje esse sushi, como eu posso vender hoje esse copo aqui, e posso vender um carro, mas eu vou vender da mesma maneira, com a mesma empolgação, a mesma entonação, porque é um produto que eu vou sempre investir. Não vai. Não vai, né? Tu já me corrigiu com relação a isso. Vai. Quando eu conheci ele, eu fiquei preocupado. Eu falei assim, cara, eu tô acostumado a ver essa loja aonde? No programa. De TV. Geralmente o programa tem casos de polícia, né? Sim. Tanto que tô associando. Morte. Sangue. Basicamente, crime. Perdão, crime. Tá no crime. Tá no crime. Pô, vou botar isso numa marca como? E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Por acaso no Instagram vendo, ainda acho que nem seguia na época. Aí vi da outra forma. Outra forma não. Ultra popular. Da outra, não foi do meio a meio. Do mais barato. Do mais barato. Veja bem. Eles falando de um tom que eu fiquei. Isso não é original, não. Que eu vejo na TV. Que eu vejo na TV. Esse é o jornal comunicador. Aí eu mandei mensagem. Cara, outra pessoa vai começou a estreitar o laço e tal. Aí eu falei, aí esse é o comunicador. Ele consegue se adaptar, consegue enxergar o que o produto necessita. Isso para poder atingir. Aí volta a campanha lá que a gente falou. Exatamente. Né? Hoje eu gravei, por exemplo, uns conteúdos a uma empresa e era exatamente assim: do varejo, tiro, porrada e bomba, no 12, mas teve ali um conteúdo dessa empresa que era uma coisa mais tranquila, mais suave, onde você diminui o tom de voz, diminui o ritmo, fala um pouco mais sério. A gente consegue mesclar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo aconteceu, pode estar acontecendo, porque eu tive sempre inspirações. O meu pai foi inspiração lá atrás, mas num outro momento, né? Como comunicador, aquilo que a gente diz, está no sangue. Mas as inspirações no meu crescimento, não digo nem local, mas de uma maneira geral, foi muito importante. Por exemplo, de você chegar e pegar aquele produto e tentar vendê-lo de alguma forma. Eu lembro que na década passada eu comprei uma revista, a Revista Negócios. Eu nem sei se essa revista ainda circula no mercado, mas é uma revista voltada para esse empreendedorismo. E na capa, nessa edição, estava o Faustão. E o título era assim, o maior vendedor do Brasil. Logicamente, por ser um cara de televisão, eu sempre fui fã dessa galera como inspiração. Modelagem. Comprei a revista e li. E, cara, até as expressões do Faustão, arregalar o olho, falar, sorrir, tudo isso é milimetricamente falado de como você de fato deveria vender certos produtos. Nem à toa que o Faustão sempre teve ao lado dele, lógico, na época do sucesso da Globo, grandes marcas, né? Grandes indústrias, grandes marcas multinacionais e que foram sucesso de venda com o resultado do programa dele. Da maneira que ele vendia, não era aquele merchan. Era integrar a equipe dele, ele está integrado, como recentemente, antes dele sair da Globo, que ele provava o iogurte Vigor ao vivo, coisas que nenhum apresentador praticamente faz. E hoje nós temos um outro ponto que resvala profissionalmente muito forte em mim, de as pessoas chegarem e falarem assim, vai lá e grava. Como se a câmera te desse o roteiro, a câmera fizesse o brand da tua empresa, para hoje tivesse tudo, né? E ele tem esse ponto muito forte e me chamou a atenção e me fez querer trabalhar com ele também. Quando a gente foi gravar da Ultra, por exemplo, e já chegou com o celular vendo com o texto do pronto, ninguém passou nada pra ele. Chegou lá, opa, era aqui, você tá boa, tá tudo certo, vamos lá, vamos conversar aqui. Ele falou, tá muito ruim a luz aqui, ele falou, vamos fazer pra cá. Assim, super cordial, educado pra caramba, tranquilão. E eu sou mais sério, né? Porque eu demais sério. Fico focado aqui e tem muita coisa pra... É papel de embrulhar prego, né? É o famoso. Então, ele faz o contraponto, mas assim, altamente conhecedor do que tá vendendo. Ele não aperta a tua mão por apertar, ele quer que realmente dê resultado. Isso a gente não encontra na esquina. Cara, né? eu te confesso uma coisa, eu me preocupo muito com o resultado. Tiveram alguns tropeços, mas talvez não fosse o momento daquela empresa estar linkada, enfim, ou de não ter apostado de verdade. Porque assim, hoje, como você falou, o digital está tão presente, mas existem as outras plataformas. Eu sou apresentador de TV,
Mas as pessoas, por exemplo, eu estava estacionando aqui, passou uma moça na bicicleta, não sei Sim. se você reparou. Reparei. Olha ele, Agenor, tudo bom? Tudo bem, quer dizer, isso no escuro, dentro do carro, tentando estacionar. Mas para mim isso é muito importante, porque eu sei que o reconhecimento desse público é porque é um reconhecimento real. Ou seja, algum dia ele me viu na televisão, às vezes confunde meu nome com o nome de outro apresentador, isso é muito normal, eu tiro isso de letra, me confundem muito com Pimenta. E esse reconhecimento, Muito, cara. Fala, Pimenta, eu não, tudo bem contigo? e esse reconhecimento é conexão, né? É a conexão que você tem com o público. E né? ela foi passando na bicicleta, né? Ela falou assim, cara, eu gosto muito do programa dele, cara. Vocês todo dia quase. Foi falando na bicicleta. na bicicleta, Passa na né? Band. Não, passa na Não, ela SBT. falou. Não, ela falou. Ela falou certinho. Na Band, eu gosto. Na RBA, ela falou, Isso, RBA. RBA. Ela foi falando um pouco de ti no caminho pra pessoa que tava conduzindo a bicicleta. E talvez tenha sido namorado ou marido, já é confusão na certa, Não, né? então Depois. deixa quieto. Mas, pegando aqui um gancho do que o Agenor falou, eu sou muito assim, o Eric também é aquele autocrítico pro que a gente faz. Aquela exigência fora da realidade. Sim. A gente quer entregar mais pro cliente, pro teu cliente que tu tá gerando comunicação, o Eric tá gerando produção, eu como, não só na base de mentoria, mas na minha entrega como sócio hoje dentro de tudo que eu faço, aquele extra, aquele a mais. Só que existe todo um contexto por trás. Sim. Não adianta o Eric fazer uma boa edição de vídeo, não adianta o Agenor fazer uma mega produção de conteúdo na entrega desse vídeo, uma super entrega, e a empresa não está preparada para esse momento. Sim. É como tu falou, talvez teve algumas empresas que o Agenor prestou serviço e não foi o time, não foi o momento, não era aquele lugar, ou a empresa não estava preparada, estava preparado financeiramente para fazer o investimento Sim. em mídia ou em publicidade em todos os ramos, mas ela não estava preparada estruturalmente para receber aquele cliente, para tratar aquele cliente, né? Eu tenho um exemplo desse que é recente agora. Tem um amigo meu que é o Silvio Garrido, não sei se vocês conhecem. O Silvio, ele também é uma produtora, ele é fotógrafo, inclusive, de estádio, ele está sempre nos jogos do Remy Paysandu, e através dele eu consegui chegar a uma outra empresa de motocicleta. E a gente estava gravando na semana passada, ele estava me confessando uma coisa sobre um outro conteúdo que a gente produziu, uma empresa que vende rastreador. Aí eu falei, e aí, Silvio, o que o homem achou? O que o chefe achou lá com relação aos vídeos? Ele adorou. Daí que eles compartilharam e publicaram esse vídeo, eu só apenas dei a minha imagem à empresa. Mas aí eles compartilharam comigo no colaborador e eu aceitei que era esse nosso... Eu sou muito gentil com meus clientes. Por mais que você só chegue comigo, olha, o teu cachê é esse. Mas eu acabo entregando muito mais, porque eu tenho que investir, porque da maneira que eu entregar esse conteúdo, outros virão. Então eu sempre penso dessa maneira. Eu quero sempre mais. É o ato do servir, né, cara? do servir, Entregar mais. Exatamente. E o que ele me falou, Agenor? Ele gostou tanto que eles não tiveram estrutura para atender as pessoas que estavam ali querendo comprar o rastreador veicular. Por causa do vídeo, eu imaginei, poxa, então eu acho que foi mesmo, até perguntei assim, Silvio, foi a minha imagem, eu acho que foi a credibilidade e tudo mais, de tu tá vendendo rastreador, só que não era só falar do rastreador, eu tava com uma moto do lado, falando que eu tava com a camisa da empresa, então assim, você acaba assinando e credenciando, e assim, no risco, porque você não sabe se de fato aquela empresa é idônea, mas eu vou acreditando e confiando nos parceiros, entendeu? E eu nunca tive problemas com relação a isso. Muita gente faz investimento no Agenor, faz investimento com o Eric, faz investimento na mentoria, numa mentoria base e não estrutura a empresa para receber esse público que teve. Isso me assusta, porque o cara cria uma expectativa. E isso é frustrante para o empresário. E empresário que está ouvindo hoje, cara, contrate um bom videomaker, um bom social media, contrate uma boa publicidade para sua empresa, mas prepare o seu time comercial, cara. Prepare o seu time comercial. Ah, mas eu tenho um mega time comercial, mas não tem publicidade? Você está deixando dinheiro na mesa. Você tem um mega time comercial, mas não está investindo em marketing, não está investindo em brand para a tua empresa, você está deixando dinheiro na mesa. E sabe o que a gente falou no início do podcast, de adaptação? Você está falando assim, ó, eu não estou disponível para me adaptar ao mercado. Não estou disponível para novas oportunidades. Estou deixando dinheiro na mesa e clientes em potenciais não vão comprar comigo. Perfeito. E isso me assusta, mas ao mesmo tempo ele abre o meu olho para uma coisa, Genão. E como tu tá na rua direto, tu tá atendendo o cliente, tu tá fazendo negócio, eu vou entrar numa outra pergunta. Eu tenho vivido isso. Boas empresas
com boas equipes, ou às vezes com equipes que precisam de ajuda, perdidas, não sabendo como atuar em vários segmentos. E muitas das vezes não é porque eles querem, mas não tem ajuda, Sim. né? Procura no YouTube, procura no Google, como fazer. Não tem um passo a passo bem definido. E tem muito, prática, né? muito cara pra sacanear na internet. Não, eu vou te vender a solução dos videomakers e das edições, eu vou fazer uma boa publicidade pra ti, um digital influencer. E o que acontece? Não acontece, cara. O resultado não vem. Não vem e entrega um pouco, entrega um ruim, engana o cara e o cara fica frustrado. Não acredita mais na seriedade do Isso. meio. E aí tem pessoas de qualidade. E tá bonito. Tá bonito, hein? Cara, Lauro, Sushi hoje é a primeira vez que eu vou comer seu sushi aqui, tá? Ó, Lauro. Pelo amor de Deus, cara, faça isso mais vezes. O Eric, ele faz o quê? Tu proporciona pra ele isso, muita coisa, e ele esconde, tá? E Some. leva pra casa dele, tá? Eu ouvi dizer que tinha mandado 2 dessas. Já tem só 3. Só tem duas. Era Ele já sobrou uma pra engoliu casa. 2 aqui, ó. Fica uma bem ali, ó, no estúdio. E o Ian doido pra comer e não pode. Não pode meter a mão. Isso é um pouco de maldade, né? Aí agora a gente vai dar um Hoje- corte, vai comer. Não, vamos comer. Vai comendo. Não vou comer falando. Não sei fazer isso. Ah, então A mamãe me educou a não falar comendo, mano. Comendo. Falar É. de boca cheia. Mano, Vai, tu tá quer dar aqui um de pause molho. aí? Não, vai. Não, embora. não. Não vai dar tempo. Vai dar tempo. Mano, dá um... Vai ter um jogo depois, tem um monte de coisa. Não vai dar Tem um tempo. hot Gravação, aqui. bateria. essas Então coisas. vamos comer depois. Não, você fica à vontade. Não pode comer, Tá. fica tranquilo. O Yuri não quer comer, o problema é dele. Não, eu não Deixa aí, sei deixa aí. comer de boca mastigando. Vamos E a embora gente vai conversando. perguntar pro Agenor aqui. Hoje eu recebi uma mensagem e um empresário falando que, infelizmente, na nossa área, não tem profissionais de capacidade no mundo da comunicação, no marketing. Eu falei, cara, alto lá. Talvez você não esteja investindo e achando as pessoas certas. Sim. Não é sempre barganhando valor, sempre querendo fazer com equipe reduzida e sempre buscando mais barato, que você não vai encontrar. Então aí você vai ter sempre problema. Eu vou te falar uma realidade que as grandes empresas hoje têm, ou não digo grandes, mas as médias empresas têm hoje, é uma realidade. Montando a sua home, montando a sua própria agência, a sua própria equipe de marketing Perfeito, digital. perfeito. Eu trabalho para uma que tem. Trabalho, na verdade, para 2 que têm a sua equipe. E detalhe, hoje as empresas... Vou dizer uma coisa para você, Yuri e Eric. Eu estava conversando essa semana com outro colega e dizia assim, cara, como é que as agências de publicidade, nada contra os meus amigos, que eu conheço todos, não conseguiram se adaptar até hoje ao mundo digital, a essas grandes empresas que necessitam. Aí o que acontece? Ela tem que criar uma equipe de marketing digital dentro da empresa. A agência ela não tem essa capacidade, não conseguiu aproveitar esse crescimento também para faturar, ou seja, para criar um cash de negócio Sim. dentro das suas agências. E aí as empresas precisaram montar suas equipes de marketing. E assim, muito ágil. Tudo é pensado na hora, tem que resolver isso hoje, tem que gravar hoje, porque amanhã tem que estar a campanha no ar, tem que criar o tráfego pago para essa campanha, que precisa bombar e estourar. E hoje é tudo imediato, não tem como mais esperar. Antigamente a gente esperava a mídia chegar, hoje você manda pelo link, Sim. através do e-transfer e tantos outros. Por exemplo, antigamente a mídia tinha que chegar até 6 horas na televisão, o DVD, o CD, seja o que for. E hoje não, você tem que ter essa agilidade. Então acho que o mercado está muito mais ágil hoje, a publicidade, para que você possa chegar até o teu resultado que é necessário. E hoje eu vejo muita gente assim, Agenor, com muitas ideias, põe no papel, aí ele fala, não, eu vou fazer isso. Aí Sim. passou uma semana, o concorrente dele fez. Pois é. Ele Deixou o tempo passar. deixou o tempo É o passar. chamado cavalo selado, né? Égua, cara, e o cara fica frustradão. Fica mesmo. Ele fica, cara, poderia ter feito logo, roubaram, venderam aqui a minha ideia, falei pra alguém, Sim, alguém sim. passou. Mas não, os insights vão aparecendo, porque como você modelou pessoas, empresários modelam outros empresários. Sim. Né? E a gente acaba vendo isso em Belém, que é infelizmente ainda, algumas coisas chegam atrasadas aqui. Enquanto alguns lá em São Paulo, no Sul, estão se posicionando de uma forma, aqui vai chegando depois. Sim. Né? E quem contém a informação, quem vai atrás dessa informação, vai para cursos, investe em conhecimento e tá lá fora aprendendo, quando vem para cá, tá 2, 3 passos à frente. Eu vou te dar um exemplo, Yuri. É um amigo nosso, acho que você conhece o Cláudio Batista da Jurunense. Eu conheço o Cláudio desde 2015. Eu me lembro que o Cláudio só tinha 2 lojas.
E nessas 2 lojas a gente na época fazia merchandise dentro do meu programa, na época era o Barra Pesada. Cara, ele criou uma promoção maluca na época da Copa, acho que foi de 2014, não sei, 2018, não sei qual foi dessas Copas, uma promoção que era o seguinte: na compra de tantos reais, você concorreria ao sorteio de 2 telas na época de 40 polegadas, eu acho. E o sorteio seria no Barra Pesada. Cara, era tanto cupom, e a gente fez o sorteio ao vivo naquelas máquinas que gira, que fazem o sorteio para poder sortear esses 2 televisores. Eu estou dando esse exemplo porque quando você olha para 2015 e entra em 2023 e vê o crescimento da loja dele, da empresa da Jurunense, e quando você fala que o cara hoje ele se transformou, exatamente o que você falou, foi buscar conhecimento, ele capacitou-se para capacitar a equipe, criou o marketing, o brand, criou tudo da empresa, e tá aí o resultado hoje. Quer dizer, o que ele plantou, ele está colhendo hoje. Antigamente, poxa, para você receber uma grana por causa da questão de fornecedor, suor, não era em dia. Hoje não, tá tudo enxuto, tá tudo no dia, tá tudo bem entregue, tá entendendo? Tá entendendo? É um exemplo. Um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser olhado de como qualquer negócio, cara. É muito murro em ponta de faca durante muito tempo, depois ele vai acertar. É isso aí, cara. Eu acho que a gente tá seguindo uma linha de pensamento muito parecida aqui. E eu vou terminar um pouco das minhas perguntas para a Agenor aqui. Termine. E eu vejo muito o nosso mercado, em busca de um milagre. Empresários tendo um faturamento baixo, pessoas passando por situações e querem contratar um profissional como você esperando um milagre. Eu sei que não é, eu sei que pesa. Você como profissional, eu sei que pesa. Eu sempre fico preocupado com o resultado. Isso. E você é uma pessoa que a gente teve aqui um pouco de contato aqui, a gente falou sobre isso, você externou isso, o quanto você se preocupa com como você vai entregar. E às vezes entrega até a mais. E aí a gente pega clientes hoje com uma expectativa monstra no que você vai fazer. Como se fosse a última cartada. O último tiro. Eu tô com caixa aqui, então eu vou dar meu último tiro. E como é que tu age hoje como profissional quando tu enxerga isso? Tu dá esse feedback pro cara? Cara, eu vou te entregar alguma coisa, mas tem todo um processo. Talvez não venha agora, venha daqui a 2, 3 meses. Venha daqui a 1 mês. Tu tem esse cuidado também de passar a visão pro cliente, né? Ser claro, transparente com o cliente. Porque, cara, tá cheio de gente vendendo curso na internet, vendendo soluções mágicas, e não é assim, Agenor. Eu acho que tu concorda comigo, a gente já viu vários mágicos aí, tanto na mídia quanto também na publicidade, que antes não tinha mídia como entretenimento, mas sim, hoje a internet com muita força, e aí o cara investe naquilo, acha que é a última cartada, se frustra, e já se retrai. Ah, não vou mais investir nisso, nunca mais. Como é o teu cuidado hoje com esse cliente, esse profissional que chega com a Agenor e fala assim, cara, é meu último tiro? Cara, eu sou muito sincero quando eu chego nessa negociação, primeiramente entender o que a empresa, o que ela quer e o que ela pretende. E eu busco até saber, mas estás anunciando, fazendo algo diferente ou está só me contratando achando que eu vou ser o resultado bom da tua empresa? Porque se for só isso, eu prefiro, deixar mais claro ainda, porque eu falo da seguinte maneira, olha, não adianta só a gente gravar uma vez e postar e deixar por aí. Eu acho que a gente tem que ter um constante relacionamento de gravação e também tentar outros meios, como merchandising, televisão, que é o testemunhal, o rádio, a internet em si. Porque se a gente não tivesse cuidado, porque eu não estou ali somente por aquele cachê, por aquele dinheiro. Cara, eu estou sendo sincero com vocês e você que está me acompanhando aí. Não é só o cachê. Lógico que ele é muito valoroso. Eu valorizo cada centavo que eu ganho, porque é disso que eu vivo. Show de bola. Vou te contar uma coisa. Eu, Agenor, tenho 40 anos, mas eu não tenho uma formação acadêmica. Eu aprendi tudo na prática, no dia a dia. Aprendi com outros magos do meu círculo de amizade a trabalhar. Mas eu aprendi o principal, é relacionamento. Eu digo, vendas é relacionamento. Você que vende porta a porta, você que vende publicidade. A televisão pode ser a primeiro lugar, como pode ser a quinto lugar. Mas o que vai te fazer vender é o relacionamento que você tem com o teu cliente. O cara que te respeita, poxa, eu gosto dele, eu vou anunciar porque ele é bacana. Ele é transparente. Ele é transparente, pô, me entrega um material muito bacana. Eu sou dessa maneira.
mas eu não tenho formação acadêmica na minha área, nenhuma área. Só que esse ano, se Deus quiser, me formando em marketing, porque é uma área que eu já vislumbro um outro potencial no futuro, formado, pós-graduado, porque também quero ser um dia professor, quero levar o meu conhecimento para dentro das academias, no caso, dentro das faculdades, da universidade, como um professor. É sociedade, que é sociedade de conversa. Não, sim. Sociedade. Esse ano, por exemplo, o Media Center, o Kleber Barros até me convidou, porque ele tem uma plataforma de vendas para a gente ser até sócio numa situação relacionada a cursos de oratória. Muito bom. Porque não é só, por exemplo, o Yuri é um cara muito bom, assim como esse rapaz é bom, mas assim, você que é trabalhador, você que gosta de venda, mas não sabe se comunicar, não tem uma boa oratória, você vai ficando para trás. Fiquem muito. Porque antigamente, quando eu comecei no rádio, para falar num microfone como esse aqui, eu tremia, não sabia falar. Mas foi dada a oportunidade para mim, eu aproveitei para ser um radialista. Era só para mandar abraço, não tinha que me comunicar de uma maneira geral. Era só para ler os recadinhos que as pessoas ligavam pro telefone, que eu mandava abraço pro fulano, abraço pro Yuri, que nos acompanha lá no bairro da Cremação. Era isso. Mas eu fui aprendendo e perdendo e deixando de ser inibido. E hoje eu sou um cara que fala demais, converso demais e faço graça demais. Vamos imaginar agora que a gente vai lançar o primeiro programa de TV e você vai apresentar o primeiro episódio do MKTcast na TV. Vamos lá, a gente não está se apresentando no MKTcast. Rapaz, que desafio. Olá, você que está acompanhando a nossa programação, é o seguinte, olha, MKTcast apresentado agora por mim, ao vivo, trazendo para você tudo que há de novidade, principalmente no ramo da comunicação, da publicidade. E você que é empreendedor, olha, nosso foco é você que está começando, você que já é, e você que está crescendo cada vez mais. Esse é o momento de você empreender na prática e principalmente saber com quem você está trabalhando. Isso é mais importante. Então não perca novos episódios toda semana, sempre novidades para você. É isso. Não sei se eu falei muito bem, mas é Foi isso. do caraca.